vídeo, vamos tratar sobre os princípios da oração. A oração ensinada pelo Senhor aos seus discípulos nunca foi feita pelo Senhor. Entendeu? Talvez não, eu vou explicar isso. Ele nunca orou, nem poderia orar assim. O que ele ensinou aos seus discípulos, as palavras que ele ensinou, a oração do Pai Nosso, porque ele nunca precisou de perdão. E este é um dos assuntos que está nesta oração. Não é realmente uma oração para alguém repetir também a oração do Pai Nosso? Como é triste que as próprias palavras do Senhor tenham sido mal utilizadas e até mesmo transformadas em vã repetição. Esta sessão onde ele ensinou a oração chamada de Pai Nosso faz parte do ensinamento do Senhor sobre comunicação no reino. Então este é realmente um paradigma de oração, um modelo de como se comunicar como rei. Mas alguém pode então estar perguntando, quando devemos orar? A oração não é uma atividade opcional na vida de um crente, nem uma habilidade especial usada apenas por alguma força delta espiritual de elite das assembleias. O Senhor Jesus assumiu que o desejo e a atividade normal de todo filho de Deus seria falar regularmente com o nosso Pai em oração. Ele disse, quando orares, Mateus capítulo 6, versículo 5, ele não disse se orares, mas ele disse quando orares. Todo cidadão do reino espiritual do céu, em Mateus, tem o privilégio inestimável de poder entrar na presença de nosso Pai Celestial. Não precisamos ficar na fila, nem precisamos temer a rejeição, como Esther, a rainha Esther fez quando foi à presença do rei Assuero. Nossa linha de comunicação está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e devemos frequentemente entrar em contato com o céu. Embora devamos falar muitas vezes ao longo do dia com nosso Pai, o Senhor Jesus ensinou que também devemos ter momentos específicos para a oração. Judas sabia exatamente onde encontrar o Senhor Jesus, porque havia observado que ele foi ao Getsemane para orar à noite. Isso é pesquisar. Alguém poderia encontrá-lo com base na regularidade do seu tempo em oração? Se podemos orar a qualquer hora, também podemos orar em qualquer lugar. Mais uma vez, o Senhor Jesus assume que cada súdito do reino não apenas orará com frequência ao longo do dia, mas também em um local específico de oração. Os fariseus adoravam rezar, orar publicamente, nas esquinas das suas ruas e nas sinagogas. Embora nunca seja errado orar em público, ou quando a Escritura é aberta, ele, o Senhor, desafiou seus discípulos a serem diferentes daqueles em círculos religiosos. Ele os exortou a ter um quarto, um aposento, um lugar reservado, privado, onde se encontraria com Deus. Esteja ciente, porém, de que não será fácil ter hora e lugar para oração. Jesus disse que devemos fechar nossa porta. Devemos até mesmo bloquear o contato com outras pessoas, desligando toda a comunicação visual, de áudio, e nos concentrar nele. Nas reuniões da Assembleia ou ao redor da mesa, a mesa da ceia do Senhor, geralmente fechamos os olhos para evitar distrações. Aplicando esse princípio à nossa vida diária, devemos estabelecer ativamente um tempo e um lugar para ter comunhão com Deus e guardá-lo zelosamente, mesmo de coisas legítimas que vão querer colocar a cabeça na porta e nos afastar. E-mails, telefones,
celulares, ou internet, iPads, etc., devem estar todos desligados ou distantes de nós. Nenhuma pessoa ou atividade deve nos chamar física ou deve nos tirar desta concentração de maneira física ou mentalmente. O Senhor Jesus se esforçou para sair de casa, atravessar lagos, afastar-se de multidões e até amigos, subir montanhas ou jardins apenas para ter tempo com seu Deus. Assim nós podemos compreender facilmente o bom exemplo, ainda que nos dias dele não tinha toda esta parafernália que temos, que nos cerca, que nos envolve, de tecnologia, que está conosco presente no bolso, em qualquer lugar que andamos. Em seus dias havia pessoas, então ele tirava tempo e lugar para orar. A questão de nossos motivos em nossa comunicação com o céu é vital. O Senhor Jesus alertou sobre a possibilidade de alguns usarem essa atividade espiritual como forma de serem notados pelos outros e receberem honra ou aplausos dos outros. Os fariseus haviam aperfeiçoado a arte e, portanto, adoravam orar onde eram visíveis, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para que pudessem ser vistos pelos homens. Nosso foco não deve ser avaliado pelo volume do amém de outros. Nosso foco é abrir nossos corações ao Pai, que pode responder e recompensar a realidade espiritual em seu tempo e em seus caminhos. O verdadeiro propósito da oração é trazer uma realidade correspondente em relação ao desejo do céu. Na oração modelo do Pai Nosso, nós temos a expressão "no céu" é repetido 3 vezes. Não é para informar a Deus, pois nosso Pai sabe de que necessitamos, antes que lhe o peçais. Mateus capítulo 6, versículo 8. Ao nos expressarmos em oração, estamos alinhando nosso pensamento com o de Deus e desejando a vontade do céu na terra. Deus quer comunicação real e genuína com o seu povo. Os pagãos repetiam mecanicamente suas orações para tentar chamar a atenção de seus deuses. No Monte Carmelo, eles imploraram o dia inteiro e se cortaram para chamar a atenção de seus deuses. Leia isto em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 26 a 29. Leia todo esse capítulo. Da mesma forma, os efésios cantavam "Grande é a Diana dos Efésios" por 2 horas, tentando fazê-la ouvir. Atos capítulo 19, versículo 34. Por outro lado, temos ousadia e acesso com confiança. Isto Paulo diz em Efésios capítulo 3, versículo 12. E nosso Pai, que está em secreto, está sempre no aposento, no lugar de oração, esperando para nos ouvir. Os fariseus judeus se orgulhavam de suas orações apropriadas. Eles divagaram pelas súplicas da manhã e da noite, marcando a oração de suas listas diárias de fazer aquela obrigação de fazer aquelas longas orações para que outros a ouvissem. Logo, eles poderiam repetir todas as palavras como uma gravação, enquanto seus corações estavam frios e secos, longe de Deus. É isso que o Senhor Jesus afirma a respeito deles em Marcos capítulo 7, versículo 6. Mesmo nós, como crentes, podemos cair em uma comunicação seca e mecânica com o Senhor. Não há nada de errado com a oração repetida. O Senhor Jesus orou pela 3ª vez dizendo as mesmas palavras. No Getsêmani, temos isto em Mateus capítulo 26, versículo 44. A diferença é que seu coração estava naquelas palavras. Na verdade, está registrado que ele orou com mais fervor.
Lucas capítulo 22, versículo 44, procurar nos expressar a Deus de maneiras novas é importante, mas o verdadeiro teste é o frescor de nossos corações. Estamos apenas fazendo orações ou realmente orando? Comunicar honestamente de nossos corações com o Pai? Não devemos confundir a regularidade de nossas orações com a realidade de nossas orações. Todos nós precisamos aprender a falar naturalmente. Não há espiritualidade extra em usar um tom sombrio de canto, ou seja, nos hinos. Nós nunca falaríamos assim com ninguém, e então por que falaríamos assim com o nosso Pai? Portanto, devemos trabalhar duro para evitar e erradicar clichês e expressões que levam ou tornam as orações chatas, pedantes, e que todos percebem que aquela pessoa está simplesmente querendo se aparecer. Certamente não recebemos nenhum crédito extra por parecer monótonos, tristonhos, aborrecidos na oração. Talvez ouvir a nós mesmos e trabalhar para se comunicar bem, em particular, seja a chave para poder se comunicar melhor em público através da oração. Embora certamente tenhamos liberdade para sermos abertos com o nosso Pai, nunca devemos perder nossa admiração e respeito por sua pessoa, ou seja, reverência. Note o que o Senhor Jesus ensina na própria oração do Pai Nosso. Ele disse: santificado seja o teu nome, Mateus capítulo 6, versículo 9. Nos lembra que nosso Pai é único, soberano e digno de reverência e temor. Portanto, embora devamos nos sentir confortáveis na presença de nosso Pai, não há motivos para sermos casuais ou irreverentes. Um erro é se tornar formalista e atribuir uma falsa espiritualidade ao uso de certos tons de voz, clichês ou vocabulário antiquado. Outro erro é ser desrespeitoso e negligente em nosso tom, escolha de palavras e abordagem na oração. Que Deus nos ajude a atingir o equilíbrio cristão de falar com frescor, mas com completa reverência na presença de Deus. Talvez a maior chave para uma vida de oração vital seja aprender a falar com Deus sobre as coisas de Deus. A oração não é pretender ser um drive-thru espiritual, onde você faz seu pedido e espera que o que você pediu seja entregue a você rapidamente. Antes, que qualquer pedido seja mencionado no modelo, o Senhor Jesus disse que devemos poder passar tempo falando do nome do Pai, da vontade do Pai e do reino do Pai. Antes de começarmos a pedir, vamos falar das coisas de Deus na presença de Deus. Há pouco mais agravante na vida do que uma pessoa que só fala de si mesmo. Então, somos culpados? É de admirar que o Pai aguente essas conversas unilaterais, onde falamos apenas sobre nossas vidas, nossas famílias, nossos amigos, nossas contas, nossos contatos, etc. Devemos resistir a deixar nossa vida de oração tornar-se monótona por causa do egoísmo. Em vez de temos que nos disciplinar ativamente para ter tempo para conversar com Deus sobre os seus interesses, sobre os seus planos, seu evangelho, sua assembleia e, acima de tudo, seu Filho, o Senhor Jesus, nosso Salvador. Você já leu as Escrituras e apenas falou com o Senhor sobre o que leu? Você já fez isto? Finalmente, observe que somos livres para falar de absolutamente tudo em oração. Podemos falar sobre coisas físicas, como o nosso pão de cada dia. Também podemos falar de questões sociais, dívidas entre cidadãos,
questões espirituais, o maligno, e questões emocionais, a tentação. Podemos abordar questões do passado, uma ofensa, do presente, pão de cada dia, do futuro, o reino vindouro. Podemos falar de necessidades relacionadas ao corpo, o pão, a alma, o perdão e espírito, a tentação. Somos livres para tratar isto com Deus, os outros e nós mesmos. Falar com Deus sobre as coisas de Deus, falar dos outros a Deus e falar de nós mesmos também a Deus. Não há assunto sobre o qual não possamos falar com o nosso Pai no céu. Ele está interessado em cada detalhe de nossas vidas. Que Deus nos ajude a ver o privilégio, a honra e o valor de falar com Deus em oração.